Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos embora para a gente poder falar de Fluminense nesse domingo, dia 11 de janeiro de 2026. Eu não estou em casa, como você já percebeu, já gravei um vídeo ontem falando isso, então por isso não tem vinheta, não tem o padrãozinho aqui do canal, não tem camisa do Fluminense. Eu tenho camisa do Fluminense pra cacete, mas das que eu uso habitualmente errei a conta pra trazer pra cá. Então acabei trazendo menos, então acho que é a camisa do Tigres, né? Não lembro de um Fluminense Tigres do México, mas enfim. Vamos embora, cara. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e faz todo aquele processo que você já está acostumado. Antes da gente abordar a notícia de contratação, que é já a primeira que a gente normalmente trata aqui, né? A gente normalmente trata pelas notícias mais bombásticas de início, mas eu vou começar pelas outras para poder depois desenvolver sobre a questão do Alex Coelho, né? Vamos lá, começando por duas boas notícias, considerando que são cirurgias, mas uma tem um asterisco. Boa notícia, Germancano foi operado nesse sábado, fez a artroscopia ali no joelho direito, um problema no menisco de um joelho que já é bem complicado dele. Foi postada uma foto ali também nas redes sociais do jogador, falando que foi tudo bem, o procedimento foi bem, o Fluminense emitiu um comunicado falando que na manhã do sábado, dia 10, o atacante Germancano foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, o procedimento foi bem sucedido e o atleta terá alta ainda hoje, então teve alta ainda na noite do sábado. Boa recuperação, ídolo, estamos com você, faz o duplo L. Uma notícia boa, não tinha como ser diferente, como eu falei aqui, o Ganso, num momento ou outro, foi importante na temporada passada, e a situação do Ganso foi bem pior do que a do Germancano. Eu acho que salta mais aos nossos olhos porque o Germancano é o 9 ou 14, né? Mas já foi a posição mais afetada em 2024 e 25 do Fluminense. O único que não foi criticado nesse momento já está lá no Shakhtar, né? Talvez até no Flamengo em breve, enfim. Mas então talvez o Germancano esteja sendo cobrado também por um passado, mas uma pena a lesão, mas passada a situação da lesão, pelo menos se a cirurgia for um sucesso, em 45 dias a gente tem um centroavante de volta. Vamos ver como é que vai ser o ano do Germancano. Outra notícia boa também, o Fluminense anunciou praticamente quase que na madrugada de sábado para domingo, botando assim, informação, o técnico Luiz Subeldia passou na tarde do sábado, dia 10, por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções, foi estendida para até 15 dias, que seja uma grande recuperação profe. Ah, dessa maneira, tá? Trago aqui de novo. Ótimo, uma cirurgia no coração, é algo que a gente, enfim, não sabia ali o que poderia acontecer, então, graças a Deus, tudo certo com o meu dia. É uma cirurgia no coração. Eu tenho um amigo, assim, de muito tempo, né, um amigão mesmo, ele chama Luiz Antônio, o apelido é Gianni, que ele faz essa cirurgia desde que era criança. Não é exatamente a cirurgia, mas é uma cirurgia muito parecida, que é tipo, você meio que alô, médicos, não estou explicando aqui tecnicamente, tá? Não sou médico para explicar, mas estou explicando. Meio que você pega uma artéria ali do coração, acho que é isso, e você bota tipo o stent é tipo como se fosse um cano, não germã, mas para poder dilatar essa artéria e poder passar sangue ali. Porque se não passa pouco sangue, e esse cano que você bota por dentro da artéria faz ela ficar dilatada, o sangue passa e você volta. É uma cirurgia bem complexa até. Acho que expliquei bem, né, médicos? Enfim. Me corrija se eu estiver errado. Então, a cirurgia é bem complexa, que ela não é problemática se for feita sempre com, com regularidade, né? Tipo, for feita de maneira precavida, né? Com precaução e não desesperado. Então, mas claro, cirurgia no coração, gente. Tem riscos. E deu tudo certo com o Zubeldia. Falando de Fluminense, né, que a gente sempre fala aqui do famoso pessoa humana, se é que existe outro tipo de pessoa, mas pessoa humana, mas também fala de Fluminense, que é a nossa prioridade aqui. Esse até estabelece que não são 15 dias, mas se o Zubeldia perder 15 dias de fato no comando do Fluminense, ele não treinará o Fluminense contra o Madureira, no dia 14, né, o jogo agora na quarta-feira. Não treina o Fluminense em Bacaxá, Zubeldia não conhecerá Saquarema contra o Boa Vista. Não treina o Fluminense contra o Nova Iguaçu, no dia 22, na outra quinta-feira,
ainda sem local definido, deve ser no Luso Brasileiro, talvez, esse jogo. E provavelmente né, voltaria mais ou menos para o Fla-Flu, que é justamente quando estreia o time principal. Quem ficaria encarregado desse time no banco? O Zubeldia tem 4 auxiliares, né? Mas mais especificamente 2 que cuidam um pouquinho mais do time. É o Carlos Grueso, que é o equatoriano, ex-jogador. Esse até apareceu mais no São Paulo, deu entrevistas. E tem outros também ali, que o Cubeiras. Então a gente deve ver um gringo aí, não deve ver o Marcão, deve ver um desses gringos auxiliares do Beldia comandando o Fluminense, pelo menos contra o Madureira e Boa Vista, é meio que certeza já. E contra o Nova Iguaçu, muito provavelmente, talvez até num Fla-Flu, que é justamente a estreia da equipe principal. Beleza? Esse é o cenário atual em relação a Luiz Subeldia e a Germancano, 2 cirurgias muito importantes que aconteceram e que eu quis abrir esse vídeo com isso para poder, enfim, já tranquilizar também quem estivesse preocupado, algo do tipo, tá? Bem, vamos lá, vamos falar de contratação, que é um dos temas sempre cruciais aqui para todo mundo. A gente fala sobre o nome do Alexis Cuecho, atacante argentino de 25 anos, e que a mídia argentina e uma entrevista colocam como o jogador perto do Fluminense. Deixa eu explicar essa situação aqui, tá? Vamos lá. Como eu falei, Alexis Cuecho é um atacante, joga de centroavante, mas é aquele centroavante que sai mais da área e tal. Ele pertence hoje ao San Lorenzo, da Argentina, e estava envolvido numa negociação com o Boca Juniors. Você provavelmente se lembra desse nome, ou acha que conhece, por 2 motivos. Um faz sentido, o outro não. O primeiro é pelo Cuecho que está no Atlético Mineiro, né, do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Né? Esse aí pode estar te confundindo, não é o mesmo jogador do que o Pontinha Cuejo. A Red Bull também jogou muito tempo no Red Bull Bragantino. E o outro, esse é o mesmo, que é aquele que, se eu não me engano, eu dei notícia aqui no dia 24 de dezembro, que o pessoal do São Lourenço, vindo notícias de lá para cá, falavam sobre uma consulta do Fluminense, que aí já tinha falado sobre negociação e contratação e etc. do Fluminense com o São Lourenço. E que na época eu lembro que eu soltei um vídeo aqui no canal negando negociações naquele momento. Falei, olha, apurei aqui e houve uma negativa. Junto dele estava o zagueiro România. Eles falavam lá que era o România e o Coelho, os dois do São Lourenço que interessavam ao Fluminense. Qual que é a situação, tá? De lá, vou falar a primeira notícia de lá, tá? De lá, o que se coloca é que o Fluminense tem interesse no jogador e estaria atravessando uma negociação que o jogador tem com o Boca Juniors. Quem que falou isso? Duas fontes de notícia. A primeira, mais especificamente, foi de um redator do Olé, o Luca Bonafina, que se apresenta aqui na sua rede social como jornalista, redator no Diário Olé, que é a principal publicação esportiva da Argentina, e que cobre o São Lourenço para 2 portais direcionados ali de São Lourenço. Tem um texto aqui na página do Olé que diz assim: o Fluminense se meteu na disputa pelo Alexis Cuejo. Apesar do interesse no Boca, o Boca não realizou uma oferta formal e agora apareceu um competidor de peso, o Tricolor. O Xeneize, que é o Boca, né, que há semanas está atrás do jogador, até esse momento só contactou a instituição de Boedo e se espera que nos próximos dias realize uma oferta, a sua primeira oferta, a qual, segundo pôde saber o Olé, não chegaria a esses 3 milhões de dólares que quer o São Lourenço. Esse é o que está no Diário Olé, ou seja, o Fluminense chegou na disputa e o Boca, que apesar do interesse não fez uma proposta, se aguarda que faça e chegue aos 3 milhões que quer o São Lourenço. Isso é o que está no Diário Olé. Paralelo a isso, a primeira coisa que eu penso é, quando eu li essa matéria, botaram o Fluminense na roda aqui na brincadeira para poder apressar o Boca na oferta, aquilo clássico que a gente vê. Sempre que um jogador está próximo ali de fechar com o clube, surge outro na brincadeira, né? Para poder apressar e garantir aquele vazamento de notícia. Ó, o Fluminense contactou o cara, e aí?
vai se meter para atravessar em Boca, manda logo a proposta e tal. Mercado funciona assim, a gente não inventou o jogo, a gente joga o jogo, é assim que funciona. Só que o que me surpreendeu é que, ao mesmo tempo, eu demorei a entender essa situação, porque quem conhece um pouquinho mais de futebol argentino vai saber que é San Lorenzo de Almagro. Almagro é a localidade. E aí viralizou uma entrevista dada pelo Alejandro Oliva para o DS Sports Go, que ele é tesoureiro do Almagro. Eu falei, pô, tesoureiro do San Lorenzo. Falei, cara, mas peraí, por que o tesoureiro do San Lorenzo tá dando entrevista também, né? E aí eu fui ver e, na verdade, é tesoureiro do Almagro, do outro time de Almagro, que é o time onde depois eu vou falar mais do jogador, o Alexis Coelho jogou e que vendeu para o São Lourenço por 1 milhão de euros e segurou 40% do jogador. Então é parte interessada nessa transferência. E aí o tesoureiro desse clube pequeno é como se o Cabo Friense, ou sei lá, o Madureira, tivesse vendido... bom exemplo, o Lelê. O Fluminense comprou o Lelê do Volta Redonda e o Volta Redonda segurou 40%. Aí o Boca tá querendo o Lelê, que tá no Fluminense, e foram entrevistar o tesoureiro do Volta Redonda, entendeu? É mais ou menos isso. E aí o Alejandro Oliva, esse tesoureiro lá do Almagro, falou o seguinte, abre aspas, não creio que o Boca vá comprar 60% do passe por um lado e 40%, eu imagino que eles vão comprar os 100% do jogador, ou seja, para ir grana pro Almagro, né? Mas nós estamos na espera. Há uma oferta do Brasil por 100%. E segundo os representantes do Coelho, parte crucial, é melhor do que a do Boca. Também há outra, não oficial, do Rosário Central e Independiente. Mas não convém ao Almagro nem ao São Lourenço. Em uma semana deve se resolver esse tema, disse lá o Alejandro Oliva. Por que eu destaquei tanto o termo que ele fala assim? Porque todo mundo estava viralizando na internet do São Lourenço, chegaram a falar que o Fluminense já estava vindo com uma oferta de 5 milhões de dólares, sendo que na matéria do Olé diz que o São Lourenço quer 3. Já viralizou de uma maneira inacreditável a fala do cidadão lá, como na bolha de Fluminense chegou ainda um pouco dessa maneira, o tesoureiro do São Lourenço, mas o tesoureiro do Almagro disse que há uma oferta do Brasil que é melhor do que a do Boca e que vai atravessar o negócio, ou seja, a oferta do Fluminense é melhor e tal. Ele está dizendo claramente que isso que ele tem veio dos representantes do Coelho. Não estou dizendo que é mentira, vou falar já o que eu tenho lá de trás, porém, né, entra um pouco naquele fato que eu botei lá no início de pressionar o Boca. Quem é Alexis Coelho? O que eu tenho de apuração? Quando eu fui apurar lá atrás, essa notícia do interesse do Fluminense e tal, veio acho que de 23 ou 24 de dezembro, eu fui apurar e eu perguntei para algumas pessoas negaram, falaram, cara, não tem negociação nenhuma, porque falava-se negociação na época, e eu perguntei sobre negociação, e as pessoas negaram, cara, não tem negociação. Mas teve uma das minhas fontes que falou assim, não tem nada, porque o foco principal é o Hulk. Da mesma maneira que o Brenner, por exemplo, só que o Brenner esse jogador está na lista, esse jogador interessa, mas o foco agora é em outro jogador que era o Hulk. O foco não é mais 100% no Hulk. Então, o nome do Coelho poderia ter virado o primeiro nome da fila e o Fluminense, de fato, ter feito uma proposta ao São Lourenço, atravessado a situação do Boca Juniors. Sobre isso, eu não tenho informação. A informação que eu tenho é que, lá atrás, esse nome foi negado, há cerca de 20 dias atrás, e que, quando me foi negado, uma das minhas fontes, eu não apuro com uma fonte só, uma das minhas fontes falou isso. Não tem nada porque, não tem negociação porque o foco é no Hulk. Isso é o que eu tenho de informação. Sobre o jogador. Primeiro, e aí segundo a minha impressão, é um jogador que ganhou destaque no campeonato argentino, jogando esse ano pelo São Lourenço, não tem números absurdos. Você pega para ver, assim, um atacante de 25 anos, que ele não é centroavante, tá? Mas, novamente, você pega para ver lances e ele tá sempre centralizado, mas várias vezes vindo de trás. Chuta com as duas pernas, fez alguns gols até bonitos, alguns gols que você percebe que tem qualidade. É batedor de pênaltis, o que diminui ali a questão dos números. E é um cara que nos últimos 3 temporadas, jogando pelo Almagro na Série B, fez 8 gols em 35 jogos, jogando pelo São Lourenço, juntando ali as 2 temporadas, ele tem 72 jogos e fez 14 gols. Não deu muitas assistências também. Ou seja, óbvio, jogando num time que não foi o
bambambam do Campeonato Argentino, mas, enfim, a situação é essa. Não foram muitos gols, mas os gols que eu vi, os lances até que não são gols, me chamou a atenção que tem um trato bom com a bola. Mas a gente precisa de centroavante para gol. O que me parece, no geral? Me parece que botaram o Fluminense nessa parada para poder fechar com Boca. É possível que tenha ido atrás desse malandro? É possível. Não é uma contratação cara, é uma contratação que talvez como segunda opção seria interessante e quiseram garantir a segunda opção enquanto não fecharam na primeira. Eu tenho informação sobre isso? Não. Mandei mensagens, mas essas notícias saíram 11 da noite de lá, então 11 da noite de um sábado. Só esse animal aqui que vai estar trabalhando mesmo. Entendido? É isso então sobre Alexis Coelho, é o que eu tenho até agora. Sobre Savarino, tá difícil apurar e alguém confirmar. O Savarino não tem empresário, tem estádio, não tem empresário. O Botafogo é um ferrolho para quem não cobre Botafogo. E do lado do Fluminense, depende da situação se resolver no Botafogo. A gente vai ter a informação sobre Savarino, que muita gente está perguntando. A informação sobre Savarino, eu estou apurando sobre isso. Eu estou buscando notícia. Mas eu trato na sinceridade de vocês aqui, porque eu quero vocês bem informados. Não quero vocês numa coleira aqui, né? Vai ser mais fácil. Eu acho que vai ser mais fácil, mesmo tendo bastante gente do Fluminense apurando, que essa notícia saia primeiro na bolha ou de alguém que tem informações do Botafogo. Por quê? Porque está dependendo do Savarino dar o ok para a negociação e o ok para quem? Para a diretoria do Botafogo. Ele precisa se desvincular do Botafogo primeiro para depois ir para o Fluminense, por mais que seja uma troca. E a situação depende dele querer sair. Por quê? Porque o Botafogo quer que ele saia. Virou piada já no meio do Botafogo. A galera brincando do tipo... Então, gente, mas é que eu quero ficar... Some daqui, cara. Ninguém te quer aqui. E ele... Gente, mas é que eu amo o Botafogo. Some daqui, sai daqui. Virou piada disso. Que o Botafogo está desesperado para realizar essa negociação. Ganhar o dinheiro e aliviar essa folha. O Transferban até agora, que alguns botafoguenses ali que ainda estão na ilusão do Textor, estavam lá falando, não, assim que acabar ali o recesso jurídico, o Textor vai bancar. Eu queria, inclusive, fechar esse vídeo lembrando essa situação da SAF, né? O Sefstor, o Textor não era bilionário? O dinheiro de pinga pro Textor, eu lembro dessas frases eu achava interessantíssimas. Isso é dinheiro de pinga pro Textor. A dívida do Almada é dinheiro de pinga pro Textor. Por que ele não pagou até agora? O Botafogo, quando está contratando, não pode inscrever jogador. Enfim, a situação é toda muito complexa, né? Mas para a galera do eu quero um bilionário comandando o Fluminense, esse recado de como está o Botafogo acho que é bem nítido. Mas a situação do Savarino é essa. O Botafogo quer vender, está desesperado. O treinador, não sei qual é a visão dele ainda, mas o fato é que para o Savarino ele ainda está treinando por lá, ele segue treinando, não está treinando diretamente com o grupo porque ele se apresentou mais atrasado, né, por causa da Venezuela, mas a situação aparentemente é essa, beleza? Tendo mais informações, só que assim, eu recebi alguns indicativos de que o negócio avançou, tá? Então eu não duvidaria se nesse domingo a gente tivesse novidades, não. Eu falei para se informar mais lá, mas a gente recebi alguns indicativos aqui. É isso que dá para dizer sem comprometer a credibilidade do canal. Mas enfim, são indicativos, não são notícias. Se inscreve, tamo junto, até a próxima. Valeu.